Vamos retomar aqui Como nós estamos aqui retornando o nosso semestre de 2020.1, como foi definido pela nossa universidade, a Unilab, nós estamos aqui exatamente, vamos fazer esse momento inicial para que a gente possa relembrar alguns temas que já foram discutidos, que já foram tratados na nossa disciplina, lá no semestre de 2020.1, certo? O primeiro deles é exatamente sobre o direito, né? Então, o primeiro momento que eu utilizo com vocês é exatamente esse, onde nós temos que analisar o que é o direito, né? E aí o que acontece? Sempre no momento inicial, o que eu discuto muito com vocês é exatamente esta situação em que, inicialmente, a ciência não existia. Então, as primeiras formas de estudar o mundo que nos cerca, até a nós mesmos, foi através da filosofia, onde a filosofia se baseava no ser humano e, através das reflexões dele sobre ele mesmo e sobre o mundo que o cerca, tirava-se determinadas conclusões, né? Ou chegava-se a determinadas conclusões, certo? Com o decorrer do tempo, essa forma de análise ou essa forma de compreensão do mundo, ela foi evoluindo e chegamos até a ciência. Onde a ciência, ela se distingue exatamente por isso, porque você tenta tirar o foco do ser humano e tenta colocar o foco no objeto de estudo, no objeto de análise. Então, por isso que ela é objetiva, ou ela tenta ser objetiva, porque em vez dela se basear nas suas reflexões pessoais, tenta avaliar o objeto e tirar o máximo possível a carga do observador, para que nós consigamos efetivamente analisar o objeto, né? E aí você só consegue analisar o objeto exatamente através da experimentação. E isso daqui, para a ciência, foi um primeiro empecilho, né? Foi um grande passo que foi dado, mas foi um primeiro empecilho. Por que foi um empecilho? Porque você experimentar é possível nas ciências chamadas ciências da natureza, né? Ou também chamadas ciências exatas. Ciências exatas ou ciências da natureza. Por quê? Porque as ciências exatas ou as ciências da natureza, elas permitem que você faça o teste, né? Que você faça experimentos, ou seja, que você vislumbre o fenômeno e possa repetir o fenômeno tantas vezes você quiser. Esse é um traço, é uma característica importante das ciências da natureza. Agora, nós não temos somente, hoje em dia nós sabemos que nós não temos somente as ciências da natureza. Nós temos também as chamadas ciências humanas. E essas ciências humanas, elas são diferentes, por quê? Porque você não consegue ficar testando o ser humano, ou os fatores que o envolveram, de várias e várias formas. Por exemplo, uma guerra. Você consegue repetir a guerra? Não dá. Né? E ninguém quer repetir guerra. Então, por isso que essa experimentação, ela tem que ser vista de uma maneira diferente. Não é que você vai repetir o fenômeno, mas é você fazer novamente reflexões acerca daquele determinado fenômeno. Passar a analisar os fenômenos com aquilo que foi fornecido, com documentos, com imagens, com sons. Então, você tenta fazer a análise daquela situação. Por quê? Porque já os fatos humanos, você não pode repeti-los intencionalmente. Né? Não existe essa ideia de repeti-los intencionalmente, para que você tenha que descobrir. Então, eles são únicos. E aí você tem que, dentro desse contexto, dentro dessa realidade deles, você tem que estudá-los. Então, por isso que você teve esse primeiro momento, onde você sai do ser humano e passa a focar no seu objeto de estudo. Então, você sai da filosofia, passa para a ciência, mas a ciência, ela teve, nesse avanço, os seus óbices, que foram exatamente impedir as chamadas ciências humanas, né? Ela só analisa as ciências exatas, ou seja, só analisa a própria natureza, né? E aí tem aquela discussão, a ciência do ser e do dever ser. A ciência exata, ela é mais fácil de ser estudada, não estou dizendo que ela é facílima, mas ela
em relação às ciências humanas, ela é mais fácil, por quê? Porque você pode experimentar, você pode repetir o fenômeno, enquanto a ciência humana você não consegue repetir, né? Então, por isso que você disse que a ciência da natureza é a ciência do ser. Ser por quê? Porque a gravidade. Você pode repetir o fenômeno da gravidade? Pode. Você pode pegar um objeto, objetos de massa diferentes, objetos de tamanho diferentes, de figuras diferentes, e todos eles vão estar submetidos à gravidade, e você pode fazer essa análise. Então, existe uma forma de você pensar, ou de você construir a ciência da natureza, ou a ciência exata, e outra forma, que seria a ciência humana. Num primeiro momento, não se acreditava na ciência humana, né? Achava que ciência eram somente as ciências da natureza, ou as hoje chamadas ciências exatas. Então, a compreensão que se tinha na época era somente delas, e nenhuma outra. Mas, o que acontece? Quando chegou na Idade Média, nós temos que saber que para o Ocidente, e aí é um ponto que eu coloco para vocês, que é o seguinte: por que eu vou falar muito da história do Ocidente? Porque, queiramos ou não, a cultura que influenciou o Brasil é exatamente a cultura ocidental, né? E a cultura ocidental, ela veio exatamente da Europa. Ela teve influências africanas, teve influências do Oriente Médio, teve influências da Ásia, mas ela se construiu como sendo uma cultura europeia. Principalmente nesse período aí, da Idade Média, Idade Moderna, é uma construção eminentemente europeia, né? Então, o que acontece? Nessa visão ocidental, nessa visão europeia, durante a Idade Média, quem dominou a cultura ocidental foi exatamente a Igreja Católica, que logo após, com o fim do Império Romano, né, nós tivemos o Césaropapismo, ou seja, deu-se a religião católica, ela passa a não ser perseguida no primeiro momento, no segundo momento ela passa a ser a religião oficial do Estado, e aí quando rui, ou seja, quando se esfacela, quando acaba o Império Romano, ele deixa essa herança que é exatamente a Igreja Católica, né? Que ela continua, embora o Império Romano ruindo, a Igreja ela se mantém e continua com um poderio vastíssimo em toda a Europa. É tanto que a própria Igreja Católica ela domina a ciência. E como a Igreja Católica ela domina a ciência, nós temos que perceber o seguinte: qual é o ramo de estudo mais importante de qualquer igreja? A teologia, ou seja, o estudo de Deus, né? Então, como as religiões, elas, pelo termo, né, é o religar, né? Religião vem de religar. Então, religar o ser humano ao transcendente, ao divino, a Deus. Então, a matéria mais importante da Igreja Católica é exatamente a teologia. Pois bem, a teologia é uma ciência humana. Então, na época, na Idade Média, a teologia ela não era vista como ramo de estudo, mas não era vista como ciência. Então, por isso que vários pensadores da Igreja, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros, né, da patrística, eles receberam esse desafio, que foi exatamente tentar demonstrar que a teologia também era uma ciência, só que era uma ciência diferente. Então, criou-se essa ideia das ciências humanas, né? E dentro dessas ciências humanas, a primeira a se encaixar dentro desse critério da ciência humana foi exatamente a teologia. Agora, o que acontece? Existe um ditado popular que ele também pode ser aplicado aqui na ciência, e pode ser aplicado a esse acontecimento histórico. Quando você abre uma porteira que passa um boi, passa uma boiada. Por quê? Vai passar um de cada vez, mas podem passar, onde passar um boi, pode passar 10, 100, 1000, 100 mil, 1 milhão. Então, por onde passa um boi, passa uma boiada. Então, de fato, a Igreja Católica, com a teologia, ela permite essa situação de permitir que existam as ciências humanas, né? Onde a ciência humana ela tem uma forma de análise e de pensamento diferente das ciências exatas, que são as ciências do
deve ser. Ou seja, você espera uma coisa, mas pode acontecer outra. Então, por isso que é um deve ser. Ou seja, onde pode ocorrer o esperado, que é o ser, ou pode ocorrer algo que também não se espera, ou que não se almeja, que não seria da vontade da pessoa que está fazendo a análise, que é o não ser, né? Deve ser, pode, então, o deve ser significa que pode ser e pode também não ser. Ou seja, ocorrer uma outra variável que não aquela que era esperada. Tá certo? É exatamente o caso da teologia, que se centra exatamente na interação humana. Tá certo? E aí, depois que entrou a teologia, veio o direito, veio a história, veio a sociologia, então entraram vários outros ramos, que eram considerados ramos de estudo, e depois foram se tornando paulatinamente também ciências, só que ciências agora sob um novo enfoque, uma nova mentalidade, que são exatamente as ciências humanas. As ciências exatas não deixaram de ser consideradas ciências, mas agora elas não ficavam mais sozinhas, né? Tinha as ciências exatas e as ciências humanas. E aí o direito, ele se insere como ciência exatamente através desse legado que ficou pela Igreja Católica como ciência humana. Tá certo? Então foi a visão que contribuiu, foi considerar o direito como uma ciência humana. E aí, o que é que acontece? Num primeiro momento, para que o direito ele fosse aceito como ciência, tivemos que fazer alguns sacrifícios, né? Então, o grande teórico que conseguiu encaixar o direito como ciência humana, ou seja, dentro dessa nova realidade, foi exatamente Hans Kelsen. Foi o alemão Hans Kelsen. Foi o primeiro a conseguir sistematizar todo o pensamento jurídico dentro desse sistema das ciências humanas, tá certo? E aí ele tentou encaixar o direito dentro do pensamento cartesiano da sua época, dentro do positivismo, então por isso que ele cria um positivismo jurídico, que era a ideia científica predominante na sua época, e dentro de um pensamento dialético, né? Ele constrói um pensamento dialético dentro do direito. Então por isso que Hans Kelsen ele consegue consolidar o direito como ciência humana. Ok? Quem quiser ler os livros de Hans Kelsen, são muito bons, mas para vocês que não são da área jurídica, vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque a linguagem dele é uma linguagem bem culta, ou seja, é uma linguagem difícil de você entender. O pensamento dele também é um pouco difícil, porque ele utiliza muitas ferramentas da filosofia, e eu não sei se vocês já estudaram da epistemologia, né? Que é a ciência que estuda a ciência, ou seja, que estuda o modo de estudar a ciência. Então, por isso que o livro ele é muito denso, ele é muito... É um livro excelente, mas é um livro que não é para leigos, né? São geralmente para pessoas que têm um amadurecimento científico, conseguem compreender melhor, certo? Mas quem quiser, está à disposição também, se você conseguir, se você ler e conseguir compreender a leitura, é excelente, para quem puder ter acesso, tá bom? Então, a partir do momento que o direito ele se torna uma ciência, ele ganha essa notoriedade, né? Ou seja, lhe é dado o lugar que é devido, ou a que é devida, tá certo? E aí nós temos essa peculiaridade em que o direito, a partir do momento que ele se torna uma ciência, consegue se perceber que o direito ele é necessário para o ser humano. Por que ele é necessário para o ser humano? Pelo seguinte... E aqui nós vamos analisar as regras gerais, nós não vamos analisar as exceções, tá certo? Mas nós vamos analisar as regras gerais. Em regra, o ser humano, ele é um animal sozinho ou que vive em coletividade? Em regra, o ser humano, ele é um animal que vive em coletividade. Ah, professor, ele é um animal racional. Ok, sem problema nenhum, certo? Sem problema nenhum. Ele é um animal racional. Mas você tem que perceber que o ser humano também é um animal. Por isso que quando as pessoas veem em alguns seres humanos a selvageria, quer dizer que naqueles seres humanos a racionalidade deles não foi capaz de domar os seus instintos animalescos. Então por isso que a gente também tem que entender que o ser humano ele é um animal.
E como qualquer animal, ele tem seus instintos. Agora, claro que pela racionalidade, o nosso dever é nos desenvolvermos e fazer com que a nossa racionalidade ela consiga domar, consiga controlar esses instintos animalescos que todos nós temos. Tá certo? Então, por isso você percebe que, instintivamente, ou seja, vem do animal, que o ser humano ele é um ser gregário. Ou seja, ele é um ser social. Ele precisa de outras pessoas. Ah, professor, mas tem pessoas que vivem na clausura, né? Em algumas religiões tem pessoas que vivem em clausura. Tem pessoas que se afastam da sociedade. Ok, mas isso daí é regra ou exceção? É exceção. São raras as pessoas que fazem isso. Então, por isso você percebe, dentro dessa relação, que as pessoas, elas são gregárias. E aí, para você conviver com outras pessoas, você tem que entender que essa convivência, ela nem sempre é pacífica. Né? Por quê? Porque cada ser humano tem sua percepção de mundo. Cada ser humano tem seus valores. Cada ser humano tem suas verdades, tem pensamentos diferenciados. Né? Então, por isso que precisa estabelecer regras para que as pessoas elas consigam conviver. Ou seja, você consiga conviver com os outros. Né? Então, você precisa de regras. E essas regras vêm da onde? Elas são oriundas exatamente do direito. Por isso que existem alguns ditados populares que no direito nós chamamos de adágios. Né? Um adágio seria um ditado popular, certo? Latinos, que dos povos da antiguidade, da Idade Antiga, que mais desenvolveu o direito foram exatamente os romanos. E o que é que os romanos eles falam? Né? Os romanos, eles têm dois adágios, dois ditados populares. Né? O primeiro deles é ubi homo, ibi societas. Ubi homo, ibi societas. O que quer dizer isso? Onde tem um ser humano, tem uma sociedade. Por quê? Porque assim que o ser humano ele tiver condições, ele vai se constituir em coletividade. Ou seja, ele vai procurar se unir a outras pessoas. Então, onde tem o ser humano, tem uma sociedade. Tem uma vida grupal. Tem uma vida social. Tem uma vida de grupo. E toda relação entre seres humanos precisa de regras. Então, precisa de direitos. Então, ubi societas e bijus. Ou seja, onde tem qualquer sociedade, qualquer agrupamento humano, você vai ter regras vigorando nesse agrupamento humano. Então, você vai ter o jus, que é exatamente o direito. Tá certo? Então, por isso que a sociedade e a cultura, elas têm a necessidade do direito. Porque só é possível a convivência, ou seja, a vida grupal, se você tiver o direito. Então, o direito ele é essencial porque ele traz as regras de convivência. E nós chegamos numa primeira definição, que é do professor Guzmão, Paulo Guzmão, que ele nos relata exatamente isso. Onde, dentro dos estudos dele, ele percebe que o direito é o único controle social que tem mais possibilidade de garantir a ordem, a paz e a segurança sociais. Então, veja bem, existem formas de controle social? Existem. Existem várias formas de controle social. A religião é uma forma de controle social. O Estado, ele tem outros mecanismos de controle social. Né? E se você estudar a teoria política, você vai ver que existem várias instituições que podem funcionar como controle social, certo? Ou que almejam o controle social. Então você percebe, dentro dessa perspectiva, que sempre há necessidade de você tentar controlar a sociedade. Não controlar no sentido de determinar o que ela vai fazer, mas fazer com que ela viva em harmonia. Então, esse controle social não seria o Estado como um ditador dizendo como é que as pessoas devem agir. Não. Mas estabelecendo regras de maneira a organizar a sociedade para que ela viva em harmonia. O controle social é exatamente isso. Então, para o professor Guzmão, o
meio, ou a ferramenta, a melhor ferramenta de controle social para esse controle social é exatamente o direito. Porque através do direito, seja das regras jurídicas, das normas jurídicas, você consegue ordem, ou seja, que as coisas fiquem de maneira organizadas, você consegue uma paz social, que os seres humanos, eles tenham um respeito recíproco uns pelos outros, e com isso você consegue desenvolver suas atividades, você tem a segurança social, certo? Então, para o professor Guzmão, ele chega a esse resultado, que até hoje não foi negado, certo? Realmente existem várias formas de controle social, mas das formas de controle que estão disponíveis, essa é a mais adequada, aquela que se mostrou mais eficiente, tá certo? E aí, a sociedade, ela possui dentro, como o direito é necessário, ou seja, é necessário que você tenha regras. Existem dois tipos de regras, né? Pelo menos nessa primeira visão do professor Guzmão, quando o direito ele é consolidado, né? Existem os costumes e existem as regras estatais. Qual é a diferença dos costumes para as regras estatais? O costume, ele vem da atividade do povo, ou seja, é aquilo que o povo faz. E aquele costume que o povo tem, ele acaba sendo exigido. Ele, de tanto ser reiterado, ou seja, de tanto ser repetido por todos, todos acabam com essa consciência de que aquela postura, de que aquela determinada postura, ela é necessária, certo? E aí todos acabam fazendo ou agindo daquela determinada maneira. E aí ele se transforma em um costume, né? Ele se transforma em um costume. No Brasil, nós tivemos um costume que vocês não viram nessa época, né? Quando se trabalhava muito com cheque. O cheque, na verdade, você só podia emitir para pagar à vista. E no Brasil, várias compras parceladas, ao invés das pessoas utilizarem os carnês para para pagar compras parceladas ou para parcelar determinados pagamentos, eles passaram a lidar com cheques, né? E aí você tinha essa figura do cheque pré-datado, que na verdade era um cheque pós-datado. Se vocês procurarem aí na internet, vão ter vários relatos sobre essa situação, em que transformou-se o costume. Então, o cheque tinha uma determinada finalidade, e depois ele foi utilizado com outra finalidade. Então, é um costume que a sociedade acabou criando e acabou fazendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia não tem mais tanta necessidade do cheque pré-datado, né? E acabou sendo modificado para, hoje em dia, os cartões de crédito, né? Então, o cartão de crédito, ele consegue fazer, hoje em dia, esses parcelamentos, sem você ter, obrigatoriamente, o carnê para se utilizar, né? E aí, você tem um costume, que ele é gerado pela própria sociedade, ou seja, um conjunto de indivíduos, eles propiciam, ou eles fazem essa atividade, ela acaba sendo exigida de todos, né, ou ela acaba sendo aplicada a todos, por uma enormidade de pessoas que a realizam, e você tem as regras estatais. As regras estatais são impostas pelo Estado e vão ser exigidas da população. Então, vem de cima para baixo. Nos costumes, a própria geração, a própria comunidade faz, né? E nas normas estatais, é o Estado que estabelece e todos têm que obedecer, né? Seria mais ou menos aí o que está sendo criado em relação à questão da vacinação. Existem pessoas que não querem se vacinar, mas aí o que foi que aconteceu? O STF, ele acabou exigindo a vacinação de uma forma indireta. Por que ele acaba exigindo a vacinação de uma forma indireta? Porque as pessoas que não se vacinarem, elas vão deixar de exercer determinadas atividades. Por exemplo, pode ser que as pessoas que não se vacinarem não possam viajar, nem nos ônibus e nem em aviões. Então, só podem fazer viagens, se elas forem a pé, nos seus próprios carros. Então, vão fazer restrições. Então, por isso que indiretamente vão acabar exigindo a vacinação de todos, né? Que a pessoa frequente determinados lugares, ou possa ir, quem sabe, quando a vacina estiver disponível para todos, só possa entrar na universidade quem tiver a comprovação de vacinação. Nós, professores, só possamos ministrar aulas presenciais se tivermos a comprovação que tivemos a vacina. Então, são coisas que podem ser cobradas. Ainda não foram, porque o STF disse que pode ser baixada essas regras tanto pelo governo federal, como também pelos governos estaduais e municipais. Então, por isso que são
ficou uma norma em aberto que pode ser preenchida tanto pelo governo federal, quanto pelos governos federais e os governos municipais. Tá certo? Uma coisa interessante que nós percebemos é exatamente que o direito varia no tempo e no espaço. Né? Como é isso? O direito variar no tempo e no espaço. Você percebe hoje em dia o seguinte: antigamente a relação entre homem e mulher era muito mais complexa do que hoje em dia. Né? Por quê? Porque existiam as desigualdades, existiam tratamentos desiguais que eram feitos antigamente. E hoje em dia, esse tratamento desigual entre homem e mulher, cada vez mais ele está diminuindo. Por quê? Porque existe uma luta das mulheres exatamente pela igualdade de gênero. Né? Ou seja, que todos os gêneros eles sejam tratados da mesma forma. Então, dentro dessas circunstâncias, o direito ele vai evoluindo. Ou seja, existem determinadas situações, determinados empecilhos que eram dados às mulheres, que hoje em dia não existe mais. Existem determinados tratamentos jurídicos que eram dados às mulheres, que hoje em dia não existem mais. Por exemplo, antigamente uma mulher solteira não podia ter negócios. E se ela fosse casada e tivesse um negócio, quem mandava o negócio era o marido. Hoje em dia não existe mais isso. Né? As mulheres elas são livres para ter seus negócios, para ser profissionais liberais, para ter seus trabalhos e poderem desempenhá-los da maneira que elas acharem melhor, sem ter que se submeter a um homem, né? Ou alguém do sexo masculino. Então, nós tivemos essa evolução com o decorrer do tempo. Também outra norma que existia é que no casamento, se o marido percebesse na noite de núpcias que a mulher não era mais virgem, ele podia anular o casamento. Né? Hoje em dia não existe mais essa regra, dessa virgindade da mulher, porque não tinha como você exigir do homem. Né? Só por questões naturais, só podia se exigir da mulher. E era também uma forma de desigualdade. Então, isso também mudou. Então, você percebe que o direito, com o decorrer do tempo, ele vai sendo modificado. Por quê? É aquilo que eu disse para vocês. A tendência de todo ser humano, eu acho que é uma obrigação, mas muitos teóricos acham que é uma tendência do ser humano, é que ele evolua com o tempo. Eu acho que deveria ser obrigatório. O próprio ser humano ele deveria se exigir para se desenvolver. Mas, infelizmente, nem todo mundo compreende dessa maneira. E nós temos essa tendência que o ser humano ele vai se aperfeiçoando. E nesse aperfeiçoamento do ser humano, também as regras que regulam a convivência, elas também vão se aperfeiçoando, ou seja, elas vão se aprimorando. É para que elas melhorem, né? E não piorem com o decorrer do tempo, certo? Então, essa é uma percepção. Agora, essa percepção que eu passei para vocês é uma percepção ocidental. E se você analisar em países orientais, o tratamento da mulher ainda não mudou, ou não mudou tanto quanto no Ocidente. Né? Então, além de variar, eu mostrei para vocês que existe uma variação no tempo, também existe uma variação no espaço. Por exemplo, as mulheres brasileiras, aqui você não precisa cobrir. Né? Antigamente, as mulheres, elas se cobriam para entrar na igreja. Principalmente nas igrejas católicas, né? Hoje em dia a mulher não precisa mais utilizar aquele véu, né? Não precisa mais se cobrir. Mas em outros países do mundo, a mulher ela tem que andar completamente coberta, né? Com aquela burca. São compreensões. Ah, aquilo ali é machista? Não. É a realidade daquele povo. Nós, estrangeiros, não podemos julgar aquela realidade porque nós não sabemos aquela realidade. Nós não entendemos a cultura deles. Então, por isso que eu estou colocando para vocês que a visão que eu estou passando para vocês é uma visão ocidental, que foi exatamente a visão que influenciou a origem, o início do Estado brasileiro, certo? E até hoje exerce uma grande influência. Né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É que esse direito, ou seja, esse conjunto de regras, ele vai variar no tempo. Se você fixar um espaço só, o próprio Brasil, você vai analisar que várias normas, elas foram mudando com o decorrer do tempo. E outra é no espaço. Você fixa o tempo e vê espaços diferentes e você vai ver que existem formas de atuação diferentes. Tá certo? Então, o direito, ele varia tanto no tempo quanto no espaço. Alguém falou aqui, pode falar.
Escreve, professor, eu disse assim, ainda é cobrado nessas práticas doutrinárias de vestimenta nas igrejas, mas infelizmente a modernidade está a levar consigo, né, essas boas práticas, porque segundo a Bíblia, né, para quem é evangélico ou católico, ele orienta que a mulher que está de véu não pode estar, por exemplo, de mangas solta, o homem não pode aparecer. Nas nossas igrejas, por exemplo, em Angola, ainda é cobrado isso. Se uma mulher aparecer assim jovem, uma mãe, né, assim, alguém, uma senhora, vai tirar um pano que ela tenha mais, vai lhe cobrir. Porque tem que aparecer assim, né? Tem aquele, o espaço da igreja, como a casa do Senhor, tem que entrar, tipo, bem representada, bem vestida. Tal como nós homens já aparecemos de camisa, né, tudo nós cobrido, então é exigido essas práticas doutrinárias, né, sobre vestimenta ainda em alguns países, né? A modernidade está É, tentando roubar. é como eu falei para vocês, obrigado pela sua contribuição, que é, já relata, né? Eu acho que você falou aí no seu país, Angola, que nas religiões tem uma certa exigência de vestimenta para você frequentar as celebrações, né, da religião, ou os cultos da religião. Aqui no Brasil, eu não sei se você está percebendo, mas existe hoje em dia já existe uma maior flexibilidade, né? Em algumas, não em todas. Então você vê que você tem essa situação da cultura. O que eu queria mostrar para vocês é exatamente que existe essa diferenciação do direito, tanto no tempo quanto no espaço. Então, as regras, elas podem variar no tempo, ou podem variar num tempo só, mas com espaços diferentes. Mas em espaços diferentes, elas também variam, tá certo? Eu não queria, eu queria deixar aqui registrado, eu não queria fazer julgamento de valor, porque eu entendo o seguinte, para a gente fazer algum julgamento, a gente primeiro tem que entender aquela determinada realidade para depois fazer o julgamento. Então, por isso que eu não estou emitindo juízo de valores. O que eu quero é meramente mostrar os fenômenos e mostrar que eles são diferenciados, certo? Tanto no tempo quanto no espaço. Tá bom? Ok? Obrigado pela sua contribuição. Evoluindo nessa temática, nós temos exatamente, nós vamos chegar num tema muito importante, que é exatamente, são duas questões que o Estado ele lida muito quando ele lida com o direito, né? Que é a questão de legalidade e legitimidade. E aí o que acontece? Existem pessoas que confundem o tema legalidade com o tema legitimidade. Certo? Tem pessoas que fazem essa confusão entre o que é legal e o que é legítimo. Só para vocês entenderem, legal é aquilo que está de acordo com a lei, certo? Legal é aquilo que está de acordo com a lei. Então, isso é legal. Por exemplo, uma mulher ocidental, ela vai para alguns países orientais, onde, em alguns países orientais, eles exigem que a mulher ela se cubra, né? Ela coloque pelo menos um véu e não apareça o cabelo. A mulher ocidental ela pode até não concordar, mas ela tem que fazer? Tem. Por quê? Porque é uma exigência legal. Ou seja, naquele país existe que a mulher, para sair na rua, ela se vista, ela tem um traje daquela determinada maneira. Então, ela pode até achar ruim, ela pode até não concordar, mas ela tem que cumprir. Por quê? Porque é lei. E a lei é aplicada a todos. E é aplicada e exigível de todos. Então, é uma postura legal. Já uma mulher oriental, que é acostumada a se cobrir por completo, quando chega em um país ocidental, ela tem a liberdade de não se cobrir completo, por completo. Ela tem essa liberdade. Mas ela é obrigada a não se cobrir? Não. Se ela, por questões culturais ou por questões religiosas, ela quiser também se vestir da mesma forma que ela se veste no seu país de origem, ela pode? Pode, sem problema algum. Né? Então, aí o que acontece? Ela faz porque ela quer, porque ela concorda. Aí é legitimidade. Não existe mais a legalidade, mas existe a legitimidade. Ou seja, ela acha que essa forma de vestir das mulheres do seu país de origem, ela está correta
inclusive em outros países que não têm essa exigência, ela continua a se vestir da mesma maneira. Então, por isso que você tem conceitos diferentes. Então, legalidade é estar de acordo com a lei. Ah, e a lei, ela, a meu ver, eu não concordo com ela. Você pode concordar ou discordar. O fato é que ela é uma lei e ela é exigível. O que é isso? Ela pode ser exigida de qualquer pessoa que está dentro do território daquele estado. Isso significa o quê? Que a pessoa tem que cumprir aquela lei. Porque a partir do momento que ela é exigível, ela deve ser cumprida. Certo? Então, a partir do momento que ela é exigível, ela tem que ser cumprida. Tá certo? Então, essa, na verdade, é a diferenciação que nós temos. Tá certo? Então, legal é porque está de acordo com a lei. Legítima, ou a legitimidade, aí já é um outro fator, que aí você sai das normas e entra no povo, ou no consentimento popular. Então, a legitimidade, ela vem do consentimento popular, certo? Então, uma coisa é legalidade, outra coisa é legitimidade. Legalidade está de acordo com a lei. Legitimidade está de acordo com o consentimento do povo. Como nem todo mundo concorda, mas está de acordo com o consentimento da maioria das pessoas que integram o povo daquele determinado estado. Certo? Então, por isso que eu estou colocando para vocês que são coisas bem distintas. Exemplo. Aqui no Brasil, um governante ele se elege se ele tiver a maioria dos votos. Então, logo que ele assume o poder, ele é legítimo. Ou seja, ele tem um consentimento popular. Mas tudo aquilo que esse governante ele vai fazer está de acordo com as normas? Não sei. Se ele começar a fazer besteira, né, e começar a descumprir as normas, esse governo ele foi legitimado, mas ele pode se tornar ilegal, a partir do momento que ele descumpre as normas. Né? Exemplo, é exatamente o governo Trump. Né? Ele foi eleito, então significava que ele tinha legitimidade. Mas as últimas coisas que ele fez, que ele perdeu as eleições, ele está querendo pressionar pessoas para mudar o resultado das eleições, ele está cometendo algumas ilegalidades, né, que podem ser avaliadas e podem ser passíveis exatamente desse governante ele ter um tratamento diferenciado. Ou seja, esse governante ele pode acabar sofrendo consequências por essas atividades que ele está fazendo e não estão de acordo com a legislação do seu país. Tá certo? Então, por isso que a gente tem que entender que legalidade e legitimidade são dois conceitos distintos e os seus critérios de aferição também são distintos. A legalidade, ele avalia de acordo com as normas. A legitimidade, ele avalia de acordo com o consentimento do povo ou da maioria do povo. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Gabriel, eu vi que você levantou a mão, mas da próxima vez você coloca no chat, tá certo? Mas pode falar agora, tá bom? Certo, professor. É uma dúvida em relação à legitimidade. Sendo assim, a gente pode afirmar que a legitimidade ela está ligada ao conceito de moral ou ética? Não, a legitimidade, na verdade, a legitimidade ela está ligada ao consentimento da maioria da população, certo? Existem dois, a evolução da legitimidade que acontece hoje em dia é porque, como o governante ele se elege e ele vai passar a exercer as atividades, obrigatoriamente, o que um governante prometeu é o que ele cumpre? Não, né? E a gente está vendo isso daí na prática. Não só com governos municipais, mas também estaduais e no governo federal. Então, hoje em dia, evoluindo a teoria da legitimidade, está se criando a ideia da legitimidade de investidura, ou seja, a legitimidade para você assumir o cargo, e a chamada legitimidade de exercício. É como você exerce o cargo. Se você está exercendo o cargo da maneira correta ou não. Ou seja, da maneira que o seu povo concorda ou não. Tá certo? Então, a evolução que se está ocorrendo é exatamente disso. Agora,
a legitimidade somente com a ética ou com a moral? Não, porque às vezes são formas de compreensão diferentes. Não obrigatoriamente a ética vai ser utilizada para você fazer uma avaliação do governante, certo? Ou da pessoa que está exercendo o poder. Então, às vezes são coisas que são distintas, porque existem manipulações, existem subterfúgios que a pessoa pode utilizar, certo? Não obrigatoriamente. Pode influenciar? Pode. Mas o que eu estou colocando aqui não é obrigatório, não tem uma relação direta, muitas vezes. Certo? Certo. Obrigado, professor. Nada. Então, visto isso, que o direito ele é necessário, então a gente vê que qualquer sociedade ele tem uma necessidade de criar normas para que ela consiga essa convivência harmoniosa e pacífica, né? Então, em cima dessa necessidade de criação de normas de qualquer sociedade, criou-se exatamente essa ideia da normatividade social. E as teorias que mais trabalharam essa ideia da normatividade social foram exatamente as chamadas teorias contratualistas, onde, por essas teorias contratualistas, o que acontece? O Estado, ele é concebido, ou ele é imaginado, em cima de contratos, né? Ou seja, esse Estado ele é concebido em cima de um contrato, onde as pessoas, os membros da comunidade, vendo que no Estado, embora com todos os problemas dele, ele é necessário, ou seja, ele seria um mal necessário, né, no linguajar mais popular, para deixar numa linguagem mais acessível, tá certo? Ele seria um mal necessário. Então, dentro dessa sistemática, você percebe que o contratualismo, ele, para que o Estado seja criado, cria-se um contrato. E nesse contrato criam-se regras, né, para ambas as partes. Tanto para o Estado e quem vai integrar esse Estado, como também para as pessoas que vão ser gerenciadas ou administradas por parte desse Estado. Agora, o fator que vai gerar esse contrato são os mais diversos possíveis, tá certo? Pode ser um contratualismo autoritário, porque você acha que o ser humano ele é muito egoísta e nunca vai respeitar o outro, então ele só respeita quem for maior do que ele, então por isso que tem que criar o Estado como sendo uma entidade com um poder gigantesco que ela possa efetivamente mandar nos outros e impor as suas decisões aos outros. Ou no contratualismo democrático, onde efetivamente as pessoas elas veem a necessidade de viver em comunidade, e essa vida em comunidade ela necessita de uma organização, né? Então o contratualismo democrático é mais para você organizar essa vida social, enquanto que no contratualismo autoritário é você perceber o homem como muito egoísta, e o homem ele só vai respeitar quem é mais forte do que ele. Então você cria o Estado como ser mais forte dentro do grupo, para que exatamente todos obedeçam ao Estado, né? Porque ele pode se impor. Alguém perguntou aí sobre essa situação da normatividade social. A normatividade social é isso, é que toda sociedade ela exige regras, ou exige normas, que sejam feitas normas para que você consiga viver em coletividade, ou seja, para que esse agrupamento social eles consigam conviver. E aí a convivência ela vem do respeito, né? O respeito recíproco ele é estabelecido como? Através das normas. Então, a norma diz como é que cada indivíduo ela deve agir para ela ser aceita no grupo, certo? Então, isso aqui é a normatividade social. Legalidade, eu queria que assim, eu coloquei, o mais importante é, legalidade está de acordo com a lei. A lei é um tipo de norma, não são todas as normas. Você não pode utilizar lei como sinônimo de norma. Então, existem diversos tipos de normas, tá certo? Nós vamos ver mais adiante que nós temos principalmente 5 tipos de normas jurídicas, certo? A que ganhou mais destaque durante a história foi exatamente a lei, mas a lei é uma e, na verdade, existem 5, certo? Então, por isso que eu queria que vocês não confundissem legalidade com normatividade. Legalidade é estar de acordo com a lei. A normatividade é exatamente você ter essa necessidade de normas, né? Ou você ter esse cumprimento das normas, a criação e cumprimento das normas. Então, ele vai um pouquinho mais além. Por quê? Porque ele envolve também outras normas jurídicas que não só a lei. Tá certo? Ok? Então, ele vai mais além. Então, o conceito de normatividade, ele não se encaixa, ele não é o mesmo do conceito de normatividade.
certo? São dois conceitos distintos. E tratando também sobre essa necessidade de você criar normas, ou seja, que cada agrupamento social ele precisa das suas normas, então você tem que entender como é que cada agrupamento social ele cria as suas normas, né? E aí surgiu exatamente essa teoria, que é a teoria tridimensional do direito. O que é a teoria tridimensional do direito? É porque essa teoria, ela trata com três dimensões distintas. Que três dimensões são essas? São o fato, o valor e a norma, certo? Então, fato é uma dimensão sociológica, ele lida com o social. Então, o fato, ele lida com o social, ele é um elemento da sociologia. O valor, ele é um elemento mais filosófico, certo? O valor é um elemento filosófico, onde você aprecia o fato. Exemplo, uma pessoa ajuda a outra, é um fato. Mas esse fato, a maioria da comunidade, a pessoa ajudar o outro, a maioria da comunidade, ela lê como sendo uma postura, uma conduta correta ou errada? Claro, uma pessoa ajudar a outra, a maioria da comunidade entende como correto, né? Ok. E se você tem um ladrão que está tentando roubar uma casa e outro ladrão vê que esse ladrão ia ser pego e ajuda na fuga? Ele está ajudando o outro. Só que a atividade que eles estão fazendo é uma atividade ilícita, ilegal, ou seja, que contraria as normas. Então, por isso que nem todo tipo de auxílio é bom. Então, o que se admite é auxílio, uma pessoa auxiliar a outra, mas com fins lícitos, com fins corretos, com fins legais, né? Você ajudar o outro para fazer o errado, não está certo. Então, por isso que existe essa valoração. E essa valoração é uma questão mais filosófica, porque está ligada à ética, né? De você apreciar as condutas, se foram corretas ou erradas, ou se podem ser admitidas ou não. Tá certo? E a norma é exatamente o produto que vai interagir desse fato que foi valorado, que foi apreciado como correto ou errado. E aí a norma jurídica vem ou para estimular que aqueles fatos aconteçam, porque leu-se que aquele fato é correto, aquele fato é necessário ocorrer na sociedade, ou se ele for lido como incorreto, a norma vai surgir para desestimular. Então, se for correto, a norma estimula. Ou seja, a norma é construída de modo que aquela situação ela se repita. Se for errado, ela vai tentar inibir. O que é isso? Tentar fazer com que as pessoas elas não pratiquem novamente aquele mesmo fato. Então, ela vai desestimular. Certo? Então, por isso que você tem essa teoria tridimensional, onde esse fato e valor ele vai estar interagindo com a norma. Okay? Essa teoria tridimensional ela foi concebida por um brasileiro chamado Miguel Reale. Aquelas pessoas que podem confundir esse Miguel Reale com aquele Miguel Reale que participou lá do impeachment da Dilma, tá certo? Na verdade, aquele Miguel Reale que participou do impeachment da Dilma, ele é o Miguel Reale Júnior. Ele é o filho do Miguel Reale. Então, o que criou essa teoria tridimensional não é aquele que participou do impeachment da Dilma. Aquele ali é o filho do grande jurista que criou essa teoria tridimensional do direito. Certo? O nome é Miguel Reale. Reale, com E. São dois S, Reale. Certo? E aquele que participou do impeachment da Dilma é o filho dele, que é Miguel Reale Júnior. Ok? Alguma dúvida até aqui? Pronto. Pessoal, então, visto essa normatividade social, nós vamos parar aqui a aula de hoje exatamente dessa relação entre ética, moral e direito. Na próxima aula a gente retoma a partir das acepções da palavra direito, tá certo? Hoje, eu não vou colocar esse período da atividade, eu vou postar ele no SIGA. Por quê? Porque hoje, como eu tive que fazer aqueles esclarecimentos iniciais da disciplina, então ele tomou muito nosso tempo, tá certo? Então, por isso
que hoje eu vou até essa temática aqui, eu finalizo. Na próxima aula a gente retoma, mas já segue adiante, tá certo? Porque a gente tem que fechar o nosso... A gente tem que fechar o nosso conteúdo programático, tá bom? Então, vamos lá. A relação entre ética, moral e direito. O direito nós já vimos, são normas que são estabelecidas e são exigidas por todos. Então, o direito são normas. A moral também são normas. Mas qual é a diferença entre o direito e a moral? Hoje em dia você lida muito com determinadas condutas que são consideradas imorais e condutas chamadas amorais. Né? Então você lida muito com essas condutas que são chamadas imorais e amorais. Então vamos lidar aí. Uma espécie de conduta imoral que vocês acham que deveria ser punida e não é punida. Alguém tem algum exemplo que marcou um tipo de conduta que você acha imoral, mas ela não tem nada de antijurídica? Entendi bem, professor. Desculpa só. Como é? Não entendi bem a questão do professor. Vocês já perceberam alguma conduta que ela é imoral, mas não é antijurídica? Ou seja, que contraria o direito? Eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que, quando andam na rua, elas cospem na via pública ou cospem nas calçadas. Vocês já viram isso? Sim, já, professor. Pronto. Todo mundo concorda que você não deve cuspir na rua ou na calçada? A maioria concorda que não deve ou acha que deveria cuspir? As respostas aqui eu estou vendo que já tem bastante pessoas que concordam que não deve se cuspir nem na via pública e nem na calçada. Ok. Acho que não deve ser cuspido. Mas tem pessoas que fazem? Sim, tem. Tem. São poucas pessoas, mas tem pessoas que fazem isso. Então, aqueles que responderam que a pessoa não deve fazer, para vocês acham que a pessoa que cospe na rua, ela cometeu um ato imoral, que fere a moral de vocês. A minha também. Eu me incluo em relação a isso, tá certo? Então eu me incluo também nessas pessoas que acham que não seria. Então seria uma conduta imoral. Mas aquela pessoa que cospe na rua, existe alguma proibição jurídica, alguma lei que impeça? Tem a pessoa sujar a rua, jogar alguma coisa na rua, mas o cuspe? Exatamente não tem. Já perceberam isso? Então, por isso que moral e direito são duas coisas distintas. Moral e direito são duas coisas distintas. Você pode ver que no direito, por exemplo, você jogar um papel na rua, hoje em dia existe, você pode ser multado, porque você lança papel na rua. Por quê? Você tem que colocar nos cestos públicos. Ou então, esperar e coloca num cesto de lixo mais próximo. Tá certo? Um instantezinho, tá bom? Então, você percebe exatamente essa situação que, quando você joga algum objeto na rua, hoje em dia já existe uma legislação que pode lhe cobrar uma multa, por você sujar a rua. Mas por cuspir, não. Ah, o cuspe seria uma forma de cuspe. Não. Ali é uma produção humana, não é um objeto. O cuspe não é um objeto. Certo? Então, são duas coisas distintas. E a proibição existe do objeto, e não do excremento humano. Então, tem uma certa diferenciação. Tá certo? Ou de uma secreção humana.
Por isso que eu estou colocando para vocês que no direito se exige uma postura e se a pessoa que descumprir aquela postura, ele pode ser sancionado, ou seja, ele pode sofrer um castigo, ele sofre uma consequência. Na moralidade, não sofre. Ah, eu não concordo, mas tem gente que concorda. Então, não existe uma atitude que vai ser tomada por todos. Por quê? Porque não existe um regramento que é igual para todos, que foi estabelecido e é exigido de todos. Então, daí a diferença. O direito, ele é organizado. As normas estão organizadas, elas estão postas e são exigíveis de todos. Na moral, não. É uma compreensão que muitas vezes é subjetiva. Cada um interpreta de uma maneira diferente. Então, como cada um interpreta de uma maneira diferente, não pode ser exigido de todos. Por quê? Porque cada um pode interpretar de maneira diferente. Certo? Então, daí a diferença entre direito e moral. Direito é uma coisa organizada. Está estabelecido, está posto. E a moral é uma coisa que está desorganizada. Por quê? Porque não existe alguém que organize, que controle a moral. Já no direito tem, que é exatamente o próprio Estado. Certo? Eu vi aqui que tinha uma pessoa que queria fazer uma colocação, uma pergunta. Já resolveu, né? Tá ok. Eu tenho, professor. Pode falar. Bom, o senhor estava a falar que algumas coisas da moral não são organizadas, né? Porque não são como as do direito, que é implementada pela lei. Mas vemos que algumas coisas moralistas, né, são postas na lei. Tipo, o caso de, agora, defamação e calúnia. Antes não era vista como algo punido pela lei, mas depois foi implementada como uma punição, não é? Quem falar, quem defamar injúrias para alguém terá aplicado uma sanção. E outra, em questão de organização da moral. Em algumas sociedades, né, tipo esse exemplo que o professor pegou, é cumprida para alguns que não. Cuspir na calçada é algo errado. Para outros que é algo certo, não tem nada a ver. Tipo, a Mariana aí falou que ela faz isso. Pronto. Eu creio que em algumas sociedades isso é implementado como algo muito sério, né? Não está lá estipulado. Mas em questão de culturalismo, é uma coisa que deve ser cumprida, né? Porque se você for exceção do cumprimento daquilo, a própria sociedade em si vê você como um vilão, né? Na história, né? Porque você não cumpre aquilo que os outros fazem. Certo. Deixa eu vou só terminar aqui essa colocação e eu volto para a colocação que você colocou, tá certo? Sobre essa interseção entre moral e direito. Vai ocorrer. No futuro eu vou abordar isso daí, tá certo? Pessoal, mas deixa eu só retomar aqui a ideia. Então, direito e moral são duas ciências ou duas formas de você fazer a interpretação das condutas humanas, tá certo? Sendo que uma é organizada, onde você consegue exigir das outras pessoas, por quê? Porque as consequências estão organizadas, as pessoas que descumprirem, elas vão sofrer determinadas sanções, porque já está estabelecido e está organizado numa determinada norma, e a outra também, como não está organizada, não tem uma consequência já pré-definida, ou pode ser exigida das pessoas, certo? Então, o fato é que existe elementos que vão tratar das condutas humanas, só que um vai estar organizado, que é o direito, e outro vai estar desorganizado, que é a moral. Ou não é exigível, porque não está organizado, que é exatamente a moral, certo? Mas nós temos também outras coisas, por exemplo, moda. E hoje em dia está há alguns anos atrás, existia a moda, mas as pessoas não seguiam tanto, né? Hoje em dia não, as pessoas seguem mais a moda. Com a moda também são regras de conduta. A etiqueta social são regras de conduta. Mas quando você vê a moda e a etiqueta social, você pode exigir das pessoas que elas cumpram aquela moda ou aquela etiqueta social? Não. Por quê? Porque não tem uma organização. Então,
começa-se a perceber que as regras que vão ser estabelecidas, que vão estar dentro do direito, são aquelas condutas que podem gerar maior ofensividade à sociedade. Então, as condutas mais ofensivas à sociedade, ou com aquelas condutas mais graves, ou de medianas para graves, elas vão ser inseridas no direito. Por quê? Porque você tem que exigir, você pode exigir a postura das pessoas. As outras que são mais leves, são mais brandas, aí também são normas de conduta, mas elas não são exigíveis, porque elas não são organizadas. Então, você vê que existe uma série de normas de conduta, ou uma série de ciências que cuidam de condutas, ou de normas de condutas, né? Ou ramos de saber que envolve posturas ou condutas dos seres humanos. Então, por isso que você tem um gênero só para tratar das condutas humanas, que é exatamente a ética. A ética é o gênero que trata de todos os ramos de saber que cuidam das condutas humanas. Aí está o direito, dentro da ética está o direito, está a moral, está a moda, está a etiqueta social, etc. Certo? Ou seja, todas aquelas ramos do saber que estudam condutas humanas estão dentro da ética. Certo? Então, por isso que eu coloquei para vocês esse quadro aí que representa, né? Qual desses quadros aí, aliás, dentro desse quadro aí, qual é o ambiente que estaria a ética? Amarelo. A ética é o todo, ela engloba tudo, né? Como ela é gênero, então ela engloba as espécies. Então, ele é o azul, é o retângulo azul, certo? Então, a ética está representada pelo retângulo azul. Por quê? Porque ela é gênero, ela envolve todas as espécies. Tá certo? O direito aí é o amarelo ou é o laranja? Laranja. Laranja. É o amarelo. Sabe por quê? Para participar do direito, a regra tem que estar posta. Então, para participar do direito, a regra tem que estar posta. O que é isso? Ela tem que estar escrita. Ou ela, pelo menos, tem que ser conhecida de todos para ser exigida de todos. E aí, o que acontece? As pessoas pensam várias coisas. Tudo que as pessoas pensam de conduta vale? Não. Só aquilo que puder estar posto ou for conhecido. Então, você precisa ter, antes, essa percepção de que aquela determinada regra já foi estabelecida e é da percepção de todos. E aí você só consegue fazer isso daí com algumas condutas, né? Aquelas que forem mais graves, ou aquelas que forem de médias a graves. Tá certo? Mas a maior parte das regras, elas não estão organizadas. É o caso da moral. Onde as pessoas pensam. E as pessoas até pensam respostas diferentes. Não obrigatoriamente são as mesmas respostas. Então, a moral é o laranja e o direito é exatamente o amarelo. Certo? E como são espécies de normas de conduta, eles estão dentro do gênero, que é exatamente a ética. Tá certo? Ok? Vocês conseguiram compreender, pessoal? Professor, Diga, pode falar. ainda tenho uma dúvida que não encaixa na minha cabeça, em questão da moral ser desorganizada. Da Né? moral. Da desorganização da moral. Certo. Eu não concordo muito nessa expressão de a moral ser desorganizada. Né? Certo. Porque, tipo, no meu país, antes de fazermos o casamento, eu acho que é mais tipo um ritual, uma cultura, que é o casamento entre as famílias, que nós chamamos o pedido. Não é uma coisa que está pautada na nossa lei, não. Mas, em questão moral, todos nós somos obrigados a fazer esse ritual, que é o pedido, é o casamento entre as famílias. Está me entendendo, professor? O Então, pedido de uma pessoa para se casar com a outra, é isso? É isso. Certo, ok. Então, vamos lá. Aí é uma questão que eu tinha que analisar, uma questão social de vocês, tá certo? Para saber exatamente
quando se originou porque, na verdade, o que acontece? Quando você coloca esse pedido, que é respeitado pela maioria da população, e a maioria da população, ela passou a interpretar essa atividade como ela sendo obrigatória, ela se tornou uma norma jurídica. Você sabia disso? A gente vai analisar na unidade 3 as fontes do direito. Nas fontes do direito, a gente vai analisar uma norma jurídica que são chamados os costumes. E o que é o costume? É uma atividade que é praticada por uma sociedade e ela é reiterada várias e várias e várias vezes. E por essa reiteração, as pessoas passam a interpretá-la como sendo uma conduta jurídica, ou seja, uma conduta exigida de todos. Pelo próprio... Mesmo sem estar na legislação. Isso. É aquilo que eu tinha falado na aula de hoje, anteriormente, diz, não confunda o direito com lei. Lei é um tipo de norma, mas não é o único tipo de norma. Tá certo? Então, pelo que você me descreveu, e sem uma análise mais aprofundada, eu já perceberia que isso daí, ele saiu de uma regra meramente moral e transformou-se numa regra jurídica. Por quê? Porque ele se transformou em um costume, que também é uma norma jurídica, tá certo? Por isso que vocês estão vendo aqui, nesse próprio quadro aqui que eu coloquei para vocês, que o direito, ele está totalmente fora da moral? Não. Direito e moral tem um momento que eles convergem. Ou seja, tem uma parte dessa relação que ela é comum. Ou seja, existem condutas que são imorais e também são ilegais. Ou seja, contrariam tanto o direito como também contrariam a moral. Nem tudo que é imoral é ilegal. Mas existem coisas que são imorais que também são ilegais. Tá certo? E aí o que acontece? A partir do momento em que essa atividade do pedido ela passou a ser encarada como sendo uma coisa obrigatória que tem que ser feita na sua sociedade, ou naquele determinado agrupamento social, passou a ser costume daquele agrupamento social. Por quê? Porque é uma prática reiterada há vários e vários anos e que é interpretada por todos como sendo uma coisa jurídica, ou seja, que todos devem cumprir, que ninguém pode se imiscuir, ou seja, ninguém pode deixar de cumprir. Tá certo? Ok? Eu pediria a quem me perguntou, aguarde aí quando a gente for tratar das fontes do direito, onde nas fontes do direito eu vou tratar dos costumes. Quando eu tratar dos costumes, por favor, retome essa pergunta, que aí eu vou lhe mostrar dentro da teoria do direito que ela se encaixa mais como um costume do que meramente como uma moral. Ela continua a ser moral, mas agora ela se transformou também em jurídica, porque ela passou a ser um costume jurídico. Tá certo? Sim, professor. Ok. Pessoal, então, alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai encerrar por hoje a aula. Retomamos na próxima quarta-feira. Eu vou, de hoje até a próxima quarta-feira, eu vou postar a atividade para aqueles que não assistiram a aula, tá certo? Para que eles possam fazer a atividade e... Professor, deles hoje. professor, Diga. me tira só uma dúvida, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava sem internet. A aula começa a que horário? Ela começa de 8h15 a 8h20. Tá bom, obrigado. Nada. Então, só para deixar aqui estabelecido, aqueles que não puderam participar da aula, vai ficar disponível a gravação da aula e também a atividade. Aqueles que não participaram da aula, eles têm que fazer a atividade para valer com presença deles, tá certo? É obrigatório. Quem não assistiu a aula tem que fazer a atividade. E aí eu vou deixar postado no SIGA até a próxima semana, tá bom? Aí, mas o professor vai passar a fazer chamada no final de todas as aulas, né? A chamada já é feita aqui pelo próprio Google Meet, porque eu olho as pessoas que participaram da reunião e o tempo que elas participaram da reunião. Certo. Certo? Então, a chamada já é feita pelo próprio Google Meet. Agora, aqueles que não entraram na sala de aula, não participaram durante a aula,
aí eles têm que fazer, esses aí têm que fazer atividade, obrigatoriamente para valer a presença deles. Ok? Mais alguma dúvida? Sim, professor, eu tenho uma pergunta. Diga, pode fazer.